Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os Jogos Olímpicos deste ano vão reunir mais de 10 mil atletas de 206 países, com mais de 2 milhões de turistas presentes. Para cuidar de todo esse contingente, haverá 85 mil profissionais atuando na segurança. As forças de segurança dos governos federal, estadual e municipal também estão preocupadas com a prevenção de atos de organizações terroristas. A ameaça de terrorismo tem sido discutida nas comissões da Câmara dos Deputados. E para saber quais são as expectativas dos parlamentares, nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com um dos integrantes da Comissão de Esportes, é o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. O programa tem uma produção integrada da rádio e da TV Câmara. Bom, deputado Afonso Ram, a Câmara já tem realizado diversas audiências públicas, inclusive o senhor solicitou algumas desde o ano passado. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, esses planos de segurança que têm sido apresentados, eles podem dar tranquilidade para os Jogos Olímpicos? Em primeiro lugar, Regina, é uma satisfação estarmos aqui no programa Palavra Aberta, né, a nossa TV Câmara, e também, né, como parlamentar, como membro da Comissão do Esporte, mas como cidadão, como brasileiro, como torcedor, como ex-atleta. Eu acho que cada um de nós vai acompanhar e nós não tínhamos tido essa oportunidade de realizar uma Olimpíada, como já tínhamos realizado a Copa do Mundo de futebol há muito tempo. E a Copa do Mundo, apesar dos percalços de futebol, ela trouxe um legado, né, um legado importante. Teve gastos, teve, né, uma descontinuidade do uso de recursos, tudo, né, algumas questões. Mas as Olimpíadas, na minha opinião, ela é diferente, né? Claro que esses dois mega eventos esportivos e também a Paralimpíadas, né, depois na sequência em setembro, nós temos aí as atenções do mundo para o Brasil. O que mudou nos últimos tempos para nos deixar apreensivos? É a questão dos atos terroristas. Eu, em dezembro ainda do ano passado, no finalzinho, quando, né, nós tivemos a repercussão dos problemas lá na França, em Paris, as repercussões que de lá para cá têm acontecido, a gente percebe que o Brasil tem que cuidar e zelar com todos os cuidados. É difícil oferecer segurança 100%? Mas é um momento que precisamos propiciar isto. Tem gastos? Tem, mas se a Olimpíada não está e a Paralimpíada em época, em tempo adequado, ninguém imaginava que o Brasil iria estar nas circunstâncias que está, né, onde, né, desabou os nossos desempenhos econômicos, PIB lá embaixo, inflação, desemprego, mas queremos ressurgir. E o esporte, ele, embora nós tenhamos, né, essa coincidência de um momento difícil do Brasil, mas é um momento também que eu imagino de superação e um momento nacionalista também. Agora, nós precisamos, e cada vez mais, e um momento, garantir êxito e segurança, que é uma questão da nossa imagem de hoje e a imagem futura do país. Por isso que, por exemplo, esta grande mobilização das Forças Armadas, né, das três instâncias, Exército, Marinha e Aeronáutica, da Polícia Federal, das instâncias de segurança, da Força Nacional instituída, há esse esforço, ou esses esforços. Mas nós temos uma questão do Brasil que tem que se preocupar, a faixa de fronteira. Nós temos quase 16 mil quilômetros de fronteira com outros países, mais a área litorânea. Observem, né, um país continental que nem o nosso, difícil de oferecer uma segurança 100%. Mas o Brasil nunca foi alvo de atentados terroristas, inclusive nos últimos 10 anos, o Rio de Janeiro mesmo, sim, ele já recebeu diversos eventos de grande porte, não só a Copa do Mundo, mas teve a Jornada Mundial da Juventude, que sim, foram mais de 3 milhões de pessoas, né? O Papa aqui. Ainda assim, o senhor acha que existe esse risco iminente? Acho que existe e nós temos que nos preocupar, porque uma coisa é o Brasil, outra coisa é o que está ocorrendo no mundo. Os atentados terroristas, as atitudes, né, de pessoas que a gente desabona o comportamento, né, por atos, né, ideológicos, por questões fundamentalistas,
Na verdade, é um risco em qualquer lugar do mundo. E o que acontece no Brasil? Nós vamos receber 206 delegações. Institucionalmente, nós vamos ter no Brasil 206 países e outros 176 países nas Paralimpíadas. Essas delegações representam esses países. Por exemplo, os terroristas não conseguem praticar muito ato terrorista dentro dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vai estar aqui. Países que têm esquemas de segurança, de inteligência. Então, na verdade, nós temos que ser precavidos e por isso esses esforços. Por que eu me preocupo? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, de Bagé da Fronteira. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal está com 6 postos policiais fechados, porque não tem policiamento. Qual é o controle que você tem efetivo de fronteira? Está agora o Exército para fazer uma operação padrão, importante, né? Estão sendo chamados policiais aposentados que se aposentaram há 5 anos. Todas ações, né, meritórias, importantes, mas não podemos partir da premissa que estamos seguros porque o Brasil é um país seguro. Nós brasileiros somos e temos um comportamento, mas o mundo, o terrorista, ele pensa na fragilidade de que um país continental pode se entrar por qualquer lado. Há poucos dias um dos terroristas estava em Montevidéu, saiu de lá, né, poderia ou passou pelo Brasil. Então fica difícil. Você acha que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, não tem condições de identificar a entrada desses possíveis terroristas? E o que eu quis chamar a atenção em dezembro do ano passado foi exatamente, né, que precisa fazer os esforços dos esforços, checar, rechecar e trichecar todos os aspectos. Isso é a responsabilidade, né, do governo brasileiro, da nação brasileira, com os atletas. Nós já tivemos problemas, né, nas Olimpíadas de Munique, se não me falha a memória, né, onde tivemos atentado terrorista com os atletas. Então nós temos que público? Os atletas, as delegações, as representações oficiais, os turistas. Nós estamos esperando aí, falavam em 300 mil turistas, se falava em 500 mil turistas, se fala em 1 milhão de turistas. 2 milhões Você de falou turistas, em 2 milhões de turistas, é um dado otimista, porque tem 2 níveis de turismo. O turismo internacional, sim, e o turismo interno, que são as pessoas se deslocando, né, dentro do país inteiro ao Rio de Janeiro ou as cidades sedes aí do futebol, que são 5, se não me falha a memória. Então, na verdade, né, nós temos que ter todo um cuidado. Nós temos já a violência local, a bala perdida, as condições, né, de fragilidade social que nós vivemos, a questão das drogas e associado a isso. Então, não é achar assim e desejar o mal, muito pelo contrário. É trabalhar com responsabilidade e cobrar no bom sentido e auxiliar, né? Não é bem a cobrança, mas é o apoio, o chamar a atenção, o dizer que nesse momento falta recurso. Não pode faltar recurso para a segurança, porque tem a população brasileira junto também. Que medidas, por exemplo, o senhor acha que seriam essenciais neste momento para realmente garantir essa segurança? Eu acho que a condição de fronteira ela tem que ser mais efetiva, né? Nós temos que retomar essa condição efetiva de fiscalização de fronteira seca, com 10 países, 12 unidades da federação, 16 mil quilômetros, toda a chegada, né, que nós temos, os aeroportos já um bom controle, o serviço de inteligência vem trabalhando, é óbvio, né? O entorno, o que está mais próximo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro partindo de dentro para fora, né, com os seus sistemas de inteligência e com as polícias, transporte rodoviário a integração, exatamente. Então assim, ninguém está livre. Então eu entendo assim que o risco de um ato terrorista no Brasil ele existe e ele tem que ser trabalhado para ele que de fato ele não venha existir. As Olimpíadas, né, vai ser a abertura dia 5, começa dia 3 de agosto e vai até o dia 21. Depois temos as Paralimpíadas. Nós temos aí uma previsão de, não sei se é 30 mil jornalistas, o que representam 30 mil jornalistas mostrando o Brasil inteiro. Né? Nós já estamos com problema de imagem, mas nós precisamos oferecer umas Olimpíadas e Paralimpíadas com eficiência de segurança. É difícil. Para os atletas e para quem está lá para as comitivas, né, que representam, para a população, para quem participa dos locais, para quem anda no Brasil inteiro. Então, na verdade,
Por que tem acontecido atos terroristas, né, na Europa, muito especialmente, em muitos países? É justamente no descuido, no vacilo. E o brasileiro tem o hábito de dizer, não, está tudo tranquilo, aqui não acontece nada. E a gente não quer isso, a gente quer proteção. Proteger os milhares de turistas, proteger nós mesmos, os brasileiros, proteger os atletas, proteger as delegações. Nesse sentido, eu acho que o Poder, né, Legislativo e nós da nossa comissão estamos fazendo esforços para ajudar, inclusive, as autoridades a terem essa força perante o governo. Porque agora nós estamos num governo de transição. Tivemos um governo que há pouco foi destituído parcialmente pelo impeachment. Tem preocupações muitos, né, com a questão político-administrativa, mas tem que cuidar das Olimpíadas. As autoridades, né, e as instâncias de responsabilidade política na instância governamental tem que ter todo esse cuidado, não basta dizer, tem que fazer a checagem. Então, nesse sentido, a gente ampliou esse debate há muito tempo, fortalecemos essas forças. Acho que também é importante tirar aprendizado, o que nós investirmos em segurança tem que seguir oferecendo segurança ao cidadão brasileiro. Tem que ficar um legado, né? A gente sabe que muitas vezes vai haver, por exemplo, eu sei que São Paulo vai ceder policiais para o Rio de Janeiro, já está acertado, né? Nós tivemos a migração de policiais de várias instituições lá do interior de vários pontos, não podemos desproteger, porque lá nas fronteiras pode exatamente estar entrando alguém, né? E isso é de forma permanente. Nós só vamos, assim como é o jogo de futebol, quando o árbitro apita, né, ou um jogo de vôlei, a partida tem que estar decidida. E nós nem iniciamos as Olimpíadas. Então, acho que vamos né, trabalhar na prevenção, trabalhar na questão da responsabilidade, e eu vejo assim um momento ímpar para o país. E ele tem que dar demonstração de capacidade, sim, embora todas as dificuldades. E o outro aspecto que eu queria comentar, se me permite, a gente está encerrando, é que para os atletas, para os jovens é importante. Não é o momento apropriado das Olimpíadas, não é. Mas nós temos que valorizar os nossos atletas, valorizar a formação, porque educação com esporte significa formação de cidadão do bem. Eu fui desportista, hoje estou como deputado, trabalhamos muito nesse conceito e eu imagino, Regina, que este deve ser um legado, estruturar as escolas, né? Temos aí ginásios, infraestrutura, vai ficar um legado esportivo e precisamos botar na prática a prática esportiva. Isso, está certo, deputado. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Nós conversamos com o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Você pode acessar esta e também as outras edições no nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.